Boa tarde, então, gente. Agora estamos gravando. Nós estamos aqui na nossa aula do dia 28, né, aula número 23, que é sobre síntese de máquinas de estado finitas. Então, a gente falou sobre FSMs na aula passada, né? A gente falou sobre circuitos sequenciais, a gente falou um pouco também sobre circuitos combinacionais, né? E a gente falou sobre máquinas de estado, ou FSMs. Tá? Então, a ideia hoje é a gente ver, não é exatamente aprender, porque vocês meio que já sabem, tá? Mas como organizar a síntese de uma máquina de estados. Tá? Então, todos os passos pelos quais a gente passa para ter o circuito de uma FSM. Tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje. E, assim, mais especificamente, nós vamos fazer hoje síntese FSM para flip-flops do tipo D, tá? Então, flip-flops do tipo D é praticamente tudo que a gente viu até agora, em termos de registradores, tá? Então, é sobre isso que é a aula de hoje. E a próxima aula do dia 2, que é segunda-feira, vai ser síntese de máquina de estados para flip-flops do tipo JK, tá? Qual é o problema? Vocês não viram ainda como é que é um flip-flop do tipo JK, né? Então, ali na aula de segunda que vem, primeiro eu vou dizer mais ou menos como funciona o JK, tá? A gente não vai falar internamente sobre eles, mas a gente vai falar sobre como funciona um JK, e aí a gente vai adaptar a aula de hoje de síntese para o flip-flop do tipo JK, tá? Isso é importante porque essas duas questões caem na prova. Tá? Com certeza, a implementação da prova vai girar em torno de uma máquina de estados. Tá? E aí, com implementação em flip-flop do tipo D ou JK. Né? Isso pode variar ou pode cair as duas coisas. Tá? Por isso eu digo, a aula é muito importante, tá? Mas pelo menos a de hoje é mais trazer alguns conceitos que a gente já aprendeu. Tá? Dito isso, eu vou fazer um parênteses aqui antes de começar a aula, tá? Para voltar um pouco lá no Lab 8 e falar um pouquinho do Neander, que eu recebi diversas perguntas aí ao longo da semana. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo bom. Tá? Quer dizer, aqui está tudo meio fora de lugar, tá? Mas dá para entender mais ou menos qual que é a ideia. Tá? Aqui na esquerda, a gente tem o Neander parte 1 e aqui na direita a gente tem o parte 2. Tá? Então, aqui na esquerda, vocês veem na parte 1, né, um STA, como é que ele funciona. Tá? Então, o que acontece? Eu acho que eu não consigo apagar, tirar... Enfim, vamos assim mesmo. Deixa eu tentar fazer assim para ver se melhora um pouco. Tá, assim dá uma leve melhorada. Tá? Então, vejam o seguinte, ó, gente. Aqui na esquerda, o primeiro passo, o PC vai para o REM. Né? Então, o dado do PC tem que trafegar até o REM. Tá? Então, parece muito claro que o controle tem que arrumar a seleção e levantar a carga REM. Né? No segundo passo, a gente tem uma leitura e o incremento do PC. Né? Então, a gente ativa o read e a gente aciona o incremento do PC para o PC fazer PC igual a PC mais 1. Né? E no terceiro, a gente manda o RDM para o RI. Né? Então, o RDM desce e chega no RI. Tá? Qual é o problema? Nesses três passos, ninguém escreveu no RDM. Tá vendo? Aqui, o dado da memória tem que ser escrito no RDM. Tá certo? Faz sentido, gente? A memória, ou seja, aqui, né, em paralelo a esse read, nessa segunda opção, a gente deveria ter, né, memória vai para o RDM, ou o RDM recebe memória. E no terceiro instante, o RDM vai para RI. Tá? Então, o que acontece? Está errado isso aqui. Tá? Não está correto, está errado. Certo? Então, o que acontece, e fica muito claro esse erro, quando a gente vê que o RDM tem duas setas chegando nele. Não pode ter dois dados diferentes escrevendo no mesmo destino. Né? Vocês podem ver que no caso do REM, ó, o REM, para receber duas setas, tem um multiplexador no meio. Entenderam?
Então, o RDM não pode simplesmente ser escrito por memória e por acumulador, né, que é essa seta. Tá? Então, o que acontece? Antes de chegar no RDM, é necessário uma seleção, tá? E um multiplexador, tá certo? E essa carga RDM também tem que ser ativa, né? Quando a gente for escrever, por exemplo, na primeira etapa, que quando o PC vai para o REM, a gente está ligando o cell, que faz o caminho de PC para REM, e a gente está ligando a carga do REM, né? O mesmo tem que acontecer no RDM. Então, tem que ter um multiplexador, tá? Deixa eu até ver, essa aqui é a 13, deixa eu ver se eu consigo apresentar isso aqui. Deixa eu descer ali na 13, tá? Em outras palavras, o que acontece? A gente precisa ter aqui, caneta assim, essa entrada no RDM tem que, ou caneta funciona, tem que sair de um multiplexador e essa saída aqui, ó, tem que entrar aqui. Minha caneta está falhando, tá sem tinta. E esse cara tem que entrar aqui. E aí aqui a gente precisa de um cell. Caneta, por favor. Cell R D M. Certo, gente? Tá? Então, isso não está desenhado, tá? Então, claro, isso vocês têm que fazer por conta própria, né? Senão o circuito não vai funcionar, tá? Nesse sentido, vocês podem ver que vai office. Não sei porque não está aparecendo. Eu vou fechar esse aqui da esquerda, tá? Vamos ver se dá uma melhorada. Ah, gente, não sei porque isso aqui não aparece. Acho que o Office está com problema. Estou tentando chegar ali na tabela, tá? Ai, não, essa aqui. Essa aqui, tá? Então, o que acontece aqui, ó? No tempo 1, né? Aqui a gente tem o read, incrementa PC, mas aqui, nesta etapa, a gente deveria ter também um carga. Eu vou escrever numa canetada só, senão sai todo errado. Tá? Carga R, D, M. Certo? Senão o dado da memória não vai entrar no RDM. Tá certo, gente? Então, esse carga RDM aqui, tá, não está completo. Inclusive, se a gente descer aqui no valor final, vocês podem ver que o carga RDM só aparece em T6 e STA. Isso aqui está errado. Errado. Tá certo? Como eu mostrei para vocês, ele tem que aparecer, por exemplo, quando o read estiver ligado, né? Então, o valor do read tem que ser considerado no carga RDM, por exemplo, tá? E vocês vão ver lá, sempre que a gente lê a memória, a gente quer escrever no carga RDM, tá? Então, isso aqui é problemático, tá? Teve um outro aluno que me pediu um exemplo de implementação do controle, tá? Aqui tem um exemplo, né, gente? Quer dizer, esse aqui, por exemplo, é ULA dior é igual a quê? É o T7, né? A instrução dior, tá? E uma end. Tá, gente? Então, esse aqui é o circuito que aparece aqui.
Então, assim, vão ser múltiplos circuitos do controle, né? Mas esse aqui é um pedaço do controle, certo? Tá. Então tá. De maneira geral, acho que era isso aqui. Tá? Eu vou começar a fechar algumas coisas aqui, porque sem caneta vai ser impossível dar essa aula. Tá? E com isso a gente vai aqui para a aula 13, então. Vamos ver se o Office vai nos ajudar aí ou não. Deixa eu tentar escrever alguma coisa aqui só para ver se está funcionando. Okay. Agora resolveu funcionar. Era só no outro slide o problema. Tá. Deixa eu ver se isso aqui apaga também. Ok. Tá, beleza. Então tá, gente. Agora para nossa aula mesmo, tá? A nossa aula, então, síntese FSM com flip-flop D, tá certo? Eu estou usando esses slides porque são os slides da disciplina. Tá? Então, como a gente tem diversas turmas de circuitos digitais, todo mundo meio que usa os mesmos slides. Tá? Mas eu, pessoalmente, não gosto dessa aula 13 dos slides. Tá? Então, eu vou fazer alguns pulos nos slides. Eu não vou apresentar essa aula de maneira sequencial. Tá certo? Então, vamos lá. Introdução, circuito síncrono sequencial, né? Circuito sequencial síncrono. Qual que é a moral? A gente já falou na aula passada, né? Mas a gente tem elementos de memória, tá? Flip-flops, tá? Ele pode ter elementos combinacionais ou não, quase sempre tem, majoritariamente sim, são exceções, casos em que não vai ter uma parte combinacional, tá certo? Porque a gente tem que ter a lógica de próximo estado. Tá? Então, a lógica de próximo estado, por si só, é uma parte combinacional. Tá? A gente vai ter no nosso circuito dois circuitos principais, tá? Que é o cálculo de próximo estado, né? Que nem a gente já falou na aula passada, e o cálculo da saída, né? O cálculo do próximo estado é relativamente simples, né, gente? Por quê? Porque a gente vai ter um estado atual e baseado, por exemplo, se A for igual a 0, a gente vai para um estado, se A for igual a 1, a gente vai para outro estado, por exemplo. Né? E a gente pode fazer assim que a gente sempre vai. Né? Então, o cálculo de próximo estado é relativamente simples. Né? As saídas são divididas em dois tipos. Né? Máquina de Moore, que nem a gente também falou na aula passada, é quando a função depende só e unicamente do estado atual. Né? E máquina Mealy, né, é quando a gente depende do estado atual e também das entradas. Né? Então a gente viu que a saída da máquina de Mealy está nas transições, né? Enquanto que a saída da máquina de Moore está dentro dos próprios estados. Bem? Então a gente vai ter ali umas equações de entrada, né, que vão ser equações, vão ser circuitos combinacionais, tá? Que vão definir as entradas dos flip-flops, tá? E vão ser baseadas nas saídas dos próprios flip-flops, tá certo? Então, aqui eu vou fazer vários pulos de slide, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é o slide 2, tá? Nós vamos pular lá para o slide 13. Então, a gente vai completamente ignorar o slide 3 ao 12. Tá? Depois eu até volto para eles, tá? Mas a gente vai inicialmente ignorar esses slides, tá? Então, eu vou pular aqui os slides todos até... Ah, meu Deus, transições. Ok. Até esse aqui, tá? Que, se eu não me engano, é o nosso slide 13. Tá? Então vamos falar sobre a aula, né? Síntese, FSM, flip-flop D. Tá? São as três questões importantes da nossa aula, inclusive está lá no nosso cronograma. Tá? Então, quais são os passos? Tá? Primeiro passo, especificação. Tá? Então, o que a especificação vai dizer? Vai dizer, olha, eu tenho um estado que transiciona para esse estado, que transiciona para esse estado, que volta para esse e esse volta para esse. Esse é o estado inicial, tá? E sei lá, esse aqui é o estado final, se a gente quiser. Então, essa é a nossa especificação, tá? Depois a gente tem uma tabela de estados, tá? Então, a gente vai dizer assim, ó, estado
certo? E aí a gente vai ter entrada, tá? E a gente vai ter próximo estado. Então a gente vai dizer, por exemplo, assim, ó, digamos que esse aqui seja, deixa eu mudar a cor da caneta, digamos que esse aqui é o estado 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Então eu vou dizer, ó, se eu estou no estado 0, tá? E aqui eu vou botar uma entrada para nós aqui também em verde, tá? Aqui então, por exemplo, A é igual a 0, nesse caso A igual a 0, A igual a 1, e aqui no estado 2 eu vou ter A é igual a 0 ou 1, tanto faz. Tá? Para todo mundo a gente passa para cá. Né? Então A, em resumo, sempre vem aqui para a direita. Tá? E aí eu vou botar a nossa última flecha que falta, que eu vou botar esse aqui, e eu vou dizer, né, se A for igual a 1. Tá? Então assim, para o estado 0, tá, eu vou dizer, se eu estou no estado 0 e a entrada é 0, correto? O meu próximo estado vai ser o estado 1. Se eu estou no estado 0 e a entrada é 1, né, eu vou dizer, o meu próximo estado é o próprio estado 0. Entenderam? E a gente vai fazer aqui para 1, sendo 1 igual a 0 ou 1, né, e para o estado 2, tanto faz. Né, o estado 2 sempre vem no 1. Tá? Então, no caso do estado 2, aqui a gente tem um x, que pode ser 0 ou 1, não importa. Tá? E no estado 0, desculpa, no estado 1, a gente tem uma pequena diferença. Se a gente estiver no estado 1 e a entrada for 0, ó, estamos no 1 e a entrada 0, a gente vai para o 2. Se a gente está no 1 e a entrada 1, a gente volta para o 0. Né? Então, aqui a gente tem a nossa tabela de estados. Tá? Aí que, só para chamar a atenção de vocês, a gente tem o estado atual, a entrada, e baseado nessas duas coisas, a gente define qual é o nosso próximo estado. Tá? A partir daqui, a gente tem que fazer equações de entrada. Né? Então, a gente tem que dizer assim, ó, a equação P estado é uma equação combinacional, né, gente? Que se baseia em estado e entrada, e no caso A, é igual a alguma coisa. Né? Nós temos que extrair a equação dessa tabela, tá certo? E aí, por fim, a gente faz a síntese. Né? Então, a gente vai dizer, olha, a gente tem um flip-flop, que é o estado, certo? O próximo estado é uma lógica combinacional, né, que recebe isso aqui, tá? Recebe A, né? Certo? E... ai, botei do lado errado aqui a setinha. Né? Pronto. Né? Esse combinacional vai calcular o próximo estado, tá? E de algum lugar aqui a gente vai ter, por exemplo, uma segunda lógica combinacional, que vai receber, por exemplo, A e estado, e vai responder a saída. Tá certo? E aí esse aqui é o nosso circuito resultante. Tá? Então, essas são as 4 etapas pelas quais a gente vai passar. Tá? E agora eu vou dar alguns exemplos, tá, de como a gente passa por essas etapas. Tá? Reparem, a especificação ou vocês recebem, né, tipo, essa é a máquina de estados, ou no mínimo alguém vai dar uma descrição. Por exemplo, implemente uma sinaleira que troca a cor da lâmpada a cada tanto tempo, por exemplo, né? Ou troca a cor da lâmpada sempre que tu tiver um impulso de entrada, né? Mas então se tu tiver no vermelho, tu passa para o verde, se tu estiver no verde, passa para o amarelo, do amarelo para o vermelho, do vermelho para o verde, por aí vai. Né? Tabelas de estado vai ser extraída, equações de entrada extraída e síntese extraída. Tá certo? Então, a gente, como eu comentei com vocês, vai usar flip-flops do tipo D. Né? Flip-flops do tipo D a gente já vem usando há alguns laboratórios. Né? Então, vocês já devem estar bem familiarizados com ele. O valor que a gente coloca na entrada vai para a saída. Então, é super tranquilo de usar eles. Né? E o valor de entrada passa para a saída
somente na borda de clock, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo aí de síntese, tá? Esse é o nosso exemplo, então, tá certo? Só tome um pouquinho de cuidado porque as setas estão indo para a esquerda, né? Então a gente tem aqui, né? Deixa eu tentar chamar um pouquinho mais atenção. A seta está indo para cá, né? Ó. Vem para cá, depois ela vem para cá, tá no sentido anti-horário aqui, né? Que pode confundir um pouco vocês, tá? Mas essa é a nossa máquina de estados, tá? Algumas coisas para chamar atenção nela, tá? Temos 4 estados, né? Vocês podem ver aqui, estado 00, 11, 10 e 01, tá certo? Então a gente já tem em binário os nossos estados, tá? O que mostra claramente que a gente vai precisar de 2 flip-flops, né, gente? Por que são 2 flip-flops, né? Porque a gente tem 4 estados, cada um dos estados necessita 2 bits. Então, nós vamos colocar aí 2 bits, né, para os nossos estados. Ficou muito ruim aqui. Vamos colocar aí, portanto, 2 bits para os nossos estados, tá certo? O que mais que a gente pode ver aqui? Aqui onde a gente vê 0/0, o que isso significa? Tá? Que o primeiro valor representa x, tá? Porque é uma entrada em x, tá? E o outro valor representa y, que é a nossa saída, né? Então, o que está dizendo? Se nós estamos no estado 0, certo? E a entrada x for igual a 0, duas coisas vão acontecer. Número 1, a gente vai girar no nosso estado, então a gente vai continuar no estado. E número 2, a nossa saída vai ser 0. Tá? Então, esta é uma máquina do tipo Moore ou do tipo Mealy. Se vocês quiserem pensar, pausem agora o vídeo, tá? E a resposta é máquina do tipo Mealy, né? Por quê? Porque a saída depende do estado e da própria entrada. Vocês podem ver isso porque o estado 0 vai ter uma saída em 1 e uma saída em 0, né? O que mostra que a saída não depende só e unicamente do estado, ela depende também da entrada x, tá certo? Então, gente, essas são as principais coisas que a gente pode tirar daqui, tá? Então, assim, ó, como é que vai ser o nosso segundo passo, né? Que é desenhar a tabela, tá? Desta máquina. Vamos olhar por cima como é que é essa tabela, né? A gente vai ter o estado, tá? Eu vou chamar de ST, tá? O estado atual. A gente tem a entrada X. O estado T a gente vai ter 2 bits, né? Então eu vou chamar de ST1 e ST0, certo? E a gente vai ter a entrada X, certo? Só deixa eu tentar colocar um pouquinho mais claro isso. Okay. ST1, ST0, porque a gente tem 2 bits de estado, né? X, que vai definir o estado, certo? E agora é tudo saída, né, gente? Então a gente vai ter o ST1, digamos, next, o 0, e a gente vai ter a nossa saída y. Faltou espaço aqui para a tabela. Tá? Então, ST1 próximo, ST0 próximo e o y. Né? E aqui a gente vai ter, ó, no estado 00, tá? E no estado 00, se o x for 0 ou 1, né? Então vamos ver, se o x for 0, a gente tem esse giro aqui. Né? Então o próximo estado vai ser 0, 0. E a nossa saída vai ser casualmente também 0. Né? Agora, se nós estivermos no estado 0, 0 e x for 1, a gente vai ter essa transição. Então, a gente vai transicionar para o estado 0, 1, né? E a nossa saída vai ser 1. Tá? Então, só para a gente fazer mais um exemplo rápido aqui, tá? Se nós estivermos no estado 0, 1,
para x igual a 0 e para x igual a 1, vamos ver. Para x igual a 0, a gente vem para o 1, 0. Tá? Então, a gente tem aqui 1, 0. E a nossa saída vai ser 0. E para o 0, 1 com entrada em 1, né, que é esse caso, a gente continua no 0, 1 e a nossa saída vai ser 0. Tá certo? Então, claro, a gente tem que fazer isso para os 4 estados. Tá? Minha tabela claramente não comporta isso, mas o próximo slide mostra essa tabela aí. Tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui, né, o estado 0, 0. Nós temos aqui o estado 0, 1. Nós temos aqui o estado 1, 0. E nós temos aqui o estado 1, 1. Tá? No slide anterior, eu desenhei até aqui a tabela, né? Mas obviamente eu tenho que desenhar a tabela inteira, senão não faz sentido. Tá? Então, o que a gente vai ter? Para o estado atual, a gente vai ter A e B. Tá? No meu caso, lá era ST1, né? E ST0, mas pode ser A e B. Só lembre que o A é o mais significativo. Tá? Entrada X, e a gente vai ter um próximo estado e uma saída. Tá? Então, isso aqui, gente, se vocês olharem para essa parte aqui, né, nós temos três variáveis, desculpa, A, B e X, né? Então 2 na 3 é igual a 8, tá? E nós temos 8 linhas. Tá? Então a gente está mostrando a tabela de maneira exaustiva, né? Todas as entradas. Tá? E se a gente olhar para esta parte agora, tá? Nós temos três funções combinacionais, como a gente já viu no passado, né? Então, se a gente pegar essa função aqui, tá? Que aqui ele chama de A de t mais 1, tá? A gente poderia dizer próximo a, por exemplo, né? Ela vai ser igual a quê? Ao somatório dos mintermos 2, né? 2, 4, 5, né? E 6. Certo? Então, 2, 3, 4... Não, 3 não tem, né? Segundinho. Os mintermos são 2, 4, 5 e 6. Né, gente? Ou, em outras palavras, a gente teria o nosso mintermo 2 vai ser uma end, né, de não A, B, não C. Né? A, B. Não é C, mas é X. Certo? E como a gente teria 4 desses caras, nós teríamos aqui, né? Então, eu vou botar assim, tá? O M4, o M5 e o M6. Né? Que são os mintermos, tá, gente? Eu só não vou colocar as 4 entradas aqui, tá? E esse aqui vai ser o nosso próximo A, né? Ou o A de t mais 1. Tá, gente? Então, em outras palavras, tá? Quais são as qual é a entrada A, qual é a entrada B e qual é a entrada X, tá? Esse é o próximo passo que a gente vai discutir, tá? Então, assim, ó, o nosso circuito resultante, lembrem rapidamente desse cara, aqui a gente tem até o Carnot, tá? Reparem que aqui eu usei soma de produtos, né? Soma de produtos para gerar as equações, mas o ideal é realmente que a gente faça Carnot até para otimizar o circuito, né? Então aqui a gente tem um Carnot de A, B e X, tá? Então os mintermos, a gente tem, nesse aqui, nós temos A igual a 1 e B igual a 0, né? Então 1, 0, 1, 0, 0, né? Porque o X entra aqui no nosso mintermo, né? Nós temos A, B e X igual a 1, 0, 0. Então, a gente tem um mintermo 4 aqui, né? A gente tem um mintermo 5 aqui, a gente tem um mintermo 2 e a gente tem um mintermo 6, certo? Então, fazendo o Carnot, a gente junta essa coluna e a gente junta os mintermos 2 e 6 e os mintermos 4 e 5. Né?
Então, no caso dos min termos 4 e 5, né, a gente tira esse termo, e dos 2, 3, a gente tira este termo, certo? Então, o que acontece? A gente vai ter um flip-flop que armazena, né, um flip-flop, eu vou botar aqui flip-flop D, que armazena o estado A, certo? E aí o que acontece? O circuito já sintetizado e otimizado de A, né, vai ser, reparem, uma AND, tá, de A e não B. Então, deixa eu colocar assim, A, e aqui eu vou botar a inversão de B, certo? E aí vai ter uma OR. A OR vai entrar aqui no nosso D, né? Esse aqui vai ser a nossa saída aqui, certo? E a gente vai ter uma segunda AND aqui embaixo, para quê? B e não X, né? Então, o B vem reto e o X está negado. Tá? Agora, quem é A? A, pessoal, é este cara aqui, né? O próprio flip-flop entra aqui, certo? Aqui embaixo, a gente vai ter um flip-flop D para o bit B, né, que também vai ter o Q e o D, né? E aí este cara aqui, tá, vai entrar no B e ele vai entrar aqui também, certo? E aí reparem que no nosso circuito a gente tem a entrada X, né? Então o X vai ser uma entrada, tá? E esse X vai entrar neste cara aqui, tá certo? Deixa eu tentar arrumar um pouquinho só esse aqui, meio boca. Deu para entender, gente? Agora, a lógica do D, tá, é um pouquinho mais complicada porque o Carnot não conseguiu ser tão otimizado, né? Então a gente juntou aqui um termo, dois termos e esse termo ficou sozinho, tá? Então o que vai acontecer aqui no flip-flop do tipo D, tá? Eu vou até desenhar ele em outra cor, é que a gente vai ter três termos produto, né? Então a gente vai ter uma AND 2, né, que a gente vai pegar não A e X, uma segunda AND 2, que a gente vai pegar não B e X, e a gente vai pegar uma AND 3, um pouquinho mais alta, AB e não X, certo? E daqui a gente vai ter uma OR, né, que vai entrar aqui. Tá certo? Então agora a gente só tem que ligar, né? Aqui o A, vou puxar daqui de cima, tá? Ele vai entrar na primeira e na terceira casa aqui, né? Então, ele vai entrar na primeira, eu vou até fazer assim, e ele entra lá na terceira também. Vou até fazer a bolinha aqui, tá? Apesar de não precisar dela. Já o B, que vem daqui, né? Eu vou pegar esse B aqui em verde, só para não deixar muito pior do que já está esse circuito, né? E ele vai entrar na segunda, né? E ele vai entrar aqui na terceira. E aí, por fim, a gente tem ali o nosso X, que vai entrar na primeira casa, vai entrar na segunda casa e vai entrar também lá na terceira casa. Tá, galera? Então, o que acontece? Este primeiro circuito aqui, tá, em conjunto com este circuito aqui, certo? Representam o circuito combinacional de próximo estado. Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Então, recebi um aviso de conexão fraca. Às vezes dá uma lagada, mas dá para acompanhar. Tá, vocês me avisem qualquer coisa, tá? Minha rede ficou um pouco instável aqui. Minha rede ficou um pouco instável, barra acabou de cair.
Tá, acho que eu voltei, estou caindo e voltando. Pessoal, travou tudo aí agora? Voltei? Tá, agora eu acho que estabilizou. Só me confirmem se vocês estão me enxergando aí, pessoal. Tá, vocês estão. Não estão, né? Os slides sim, e vocês me escutam? Tá, beleza. Ok. Primeira chance que eu tiver, eu vou tentar trocar a rede aqui, tá? Ela deu uma bela instabilidade aí, mas parece que melhorou já. Tá? Então, só voltando aqui, gente. Então, essa primeira parte que está em amarelo, tá? É o circuito combinacional de cálculo de próximo estado, né? Só reparem que o próximo estado é composto por 2 bits, né? Então, a gente naturalmente tem duas equações separadas, tá? Que juntas calculam o próximo estado de A e B, tá bem? O que vai nos faltar aqui é, obviamente, a saída, né? Então, a saída, se eu subir um slide, vocês vão ver que a saída tem lá a sua própria equação, certo? A saída tem aqui dois mintermos, né? O mintermo 1 e o 5, tá? Então, se a gente fizer a equação dela, né, a gente tem aqui o mintermo 1 e aqui o mintermo 5, tá? Então, a nossa equação de saída vai ser um circuito à parte, tá? Que vai ser somente um termo produto, né? O nosso y vai ser igual a não B, né? E x, o x vai vir aqui da esquerda, né? Vai passear todo lugar aqui para chegar aqui. Certo? Vou até replicar aqui x, né? E esse aqui é um b negado. Tá certo, gente? E a gente tem a nossa equação de saída. Como é uma máquina do tipo Mealy, né? A gente obviamente tem que ter uma entrada aqui, né? Uma das entradas, no caso a gente só tem a entrada x, ela tem que fazer parte da equação de saída, tá? Senão, não seria uma máquina Mealy, seria uma máquina do tipo Moore, tá certo? Ok, pessoal? Então, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Ah, meu Deus do céu, tá. Então, tá aqui o circuito, tá? Deixa eu apagar as minhas marcações para a gente ver o circuito final aqui, tá? Que deve ser um circuito igual ao meu, tá? Deve, não tem que ser um circuito igual ao meu, senão eu errei alguma coisa, mas eu não acho que eu tenho errado nada, não. Tá? Então, o que acontece? Né? Deixa eu chamar atenção para algumas coisas aqui também. Então, nós temos aqui, né, o primeiro circuito, né, que é a lógica de... Aqui a gente vai ter o flip-flop A e aqui o B. Né? Tanto é que nós temos a saída A aqui, tá? E reparem que ela que é retroalimentada tanto neste circuito quanto neste circuito aqui de baixo, né, gente? E aqui está a nossa saída Y. Reparem que a saída do sistema é só Y, né? B, B negado, A negado e A são nodos internos ao circuito, certo? Tá, gente? Então esse aqui é o circuito resultante. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Aqui a gente tem uma máquina de 5 estados. Né? Então vocês podem ver que a gente tem aqui 3 bits, em vez de 2 bits. Tá? E mais do que isso, como a gente já fez, né, 2 na 3 é igual a 8. Tá? Mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então o que acontece? Né? 8 menos 5, a gente tem 3 estados inúteis. Né? 3 estados que não servem para nada, que a gente poderia usar, mas não está utilizando. Tá? Tipo o Neander. O Neander, o opcode tem espaço para 16 instruções, mas ele só usa 11. Né? Então vão ter aí 5 instruções, 5 espaços para instruções que não são utilizados. Tá?
Então, nesse caso, a gente tem estados não utilizados, tá? Que são aqui no caso 00, 11 e o 110, né? Ou se a gente convertesse para decimal, seria o estado 0, o estado 6 e o estado 7, tá? Então, essa é a nossa tabela de estados, tá? Eu vou só tentar trocar minha rede aqui, gente, só um pouquinho. Deixa eu ver se melhora ou piora. Aparentemente piorou a minha rede. Tá, agora deu uma estabilizada. Não, deixa eu voltar para o 5G. Alô, gente? Estamos? Dá para ouvir? Tá. Eu tô monitorando a minha rede, mas ela tá realmente muito ruim, tá? Não sei o que está acontecendo. Tá ouvindo bem? Tá. Passou a noite inteira, caiu a internet, que voltou só hoje de manhã. Agora parece que estabilizou de novo. Tá, vamos lá, vamos tentar de novo lá então. Então, estou aqui no slide 18. Sim, é exatamente isso que eu queria. Tá, deixa eu descer lá de novo. Sim, sai. Sai. Ok. Tá, gente, estávamos aqui, né? Então, a gente tinha aqui, né, 5 estados de um total de 8, então a gente tem 3 estados que não servem para nada, né? Então, a nossa tabela, reparem que a gente começa do estado 1, né? Vou botar aqui, ó, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 e estado 5. Então, o estado 6 e o 7 não existem, né? E o estado 0 aqui também não existe, tá? Então, não só não existe, como ele, na verdade, ele não importa, tá? Então, o que acontece é que a gente vai extrair a nossa equação A, né, baseada aqui, a gente vai extrair a nossa equação B, né, baseada ali, e a gente vai extrair a nossa equação C, baseada aqui, tá? O resultado disso é que a gente vai ter Carnot, né? Deixa eu mostrar o A para vocês, tá? O A, ele vai ter o mintermo 5, o 7, o 8 e o 9 e o 11. 5, 7, 8, 9 e 11. Né? Esse é o nosso estado A. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 mintermos. Tá? Mas como o estado 0, 0, 0 não existe, tá? Então para x igual a 0, para x igual a 1, a gente tem um x aqui no Carnot. Né? Porque esse valor tanto faz porque esse estado não existe, a gente nunca vai transicionar para ele. Né? O mesmo acontece para o estado 1, 1 e 0, tá? Que vai ser o nosso estado 6, que não existe, né? 1, 1 e 0. Tá? Então, para x igual a 0, x igual a 1, x, x. Né? E, por fim, o nosso estado 1, 1 e 1, né, que aparece nesses dois casos, independente do valor de x, também não importa. Tá certo? Então, esses don't cares, eles vão dar uma leve melhorada no nosso Carnot, né? Como é que eles vão melhorar o nosso Carnot? Bom, se a gente pode ver aqui, né, a gente consegue fazer um Carnot, por exemplo, disso aqui e disso aqui, né? Certo? Que antes não seria possível. Tá? Aqui no caso do B, né, a gente consegue fazer este Carnot e este Carnot, por exemplo.
tá? Que é um Carnot melhor do que a gente pegar simplesmente um min-termo sozinho. Aqui a gente fecha este Carnot e este Carnot, né? Aqui vindo até aqui embaixo, certo? Então, a existência de don't cares sempre ajuda o nosso Carnot, tá? Ou, na pior das hipóteses, não atrapalha o nosso Carnot. Tá? Então, descendo um slide aqui, tá? E apagando as minhas marcações, tá? A gente tem aí o Carnot aparecendo aqui no slide agora, tá? Em que a gente pega, né, um Carnot, 2 e 3 termos dando a volta. Tá? Ele, na real, até dá a volta de bonito, né? Porque a gente poderia pegar aqui, aqui e esses 4. Não existe a necessidade de dar essa volta toda. Tá? Mas, enfim, dá no mesmo. Né? Carnot, 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 Carnot e por aí vai. Até que eu não vi, né? Aqui a gente pode juntar esses dois aqui mesmo. Então, nós temos aqui as nossas equações, mesmas equações, mesmo procedimento de antes, né? E aí, tá? O resultado é que aqui a gente teria... aqui nós tem 3 estados, né? Então, a gente teria ali, né, o FF A, o FF B, e a gente teria o FF C, tá? Então, não X... né, é o estado C, o estado B vai ser uma OR de 2 ends de 3 caras, né, que é ACX todos negados e AB negado X, e o flip-flop A vão ser também 3 termos, vão ser 3 termos, né, então a gente tem 3 ends, né, que se ligam aqui. E aí, claro, né, pessoal, aqui a gente vai ter termos, né, que tem que ser ligados. Tá? Beleza? E com isso a gente faz aqui a nossa equação de próximo estado. Se a gente voltar alguns slides para ver a definição da nossa máquina, reparem que ela não tem saídas. Né? As saídas delas não foram desenhadas. Tá? Mas eu vou desenhar até para a gente exercitar essa parte. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou botar 0, nessa aqui eu vou botar 0, dentro desse estado 0, dentro desse estado 0, dentro desse estado 1. Tá? Então, claramente é uma máquina de Moore, né? Porque as saídas estão dentro dos estados, então os valores de entrada não importam para a saída, né? E o único valor em que é 1 é em 001. Né? Então, a saída da nossa equação, né, seria A, B e C, tá? Uma end, tá? A saída que eu vou chamar de Y, tá? E se vocês lembram, era o estado 001, né? Então, A negado, B negado e C. Né? Ou, em outras palavras, se eu estou no estado 001, baseado em A, B e C, a minha saída é 1. Tá? Se eu tivesse 2 estados, né, aí nesse caso a gente juntaria aqui numa OR, né, e a gente teria, por exemplo, um segundo estado aqui e nós teríamos Y. Bem? Tá ok, gente? Então, esse é o procedimento geral. Tá? A gente pega uma máquina de estados, a gente extrai a tabela verdade, que se baseia no estado atual e nas entradas, para definir o próximo estado e a equação de saída. Tá? Para cada uma das equações de saída, a gente extrai um Carnot da função combinacional e aí, por fim, a gente desenha o circuito. Tá? Então, só para resumir, vocês vejam que não tem nada de novo. Né? A gente recebe uma definição de um circuito, a gente extrai uma tabela verdade desse circuito, até aí tudo bem, isso aqui não é nem matéria de circuitos digitais, né? Baseado nesta tabela que a gente extraiu, a gente faz a síntese com Carnot para já otimizar, né? E Carnot é mais rápido, vocês poderiam usar o Quine-McCluskey, mas eu diria que é um tiro de canhão, tá? O Carnot serve suficientemente bem para a nossa necessidade, e desenha o circuito final.
Tá? Então, a síntese de máquinas de estados do tipo D, flip-flops do tipo D, é super tranquila de fazer. Tá? Inclusive, eu adianto para vocês já que o laboratório da semana que vem é uma máquina de estados, é a síntese de uma máquina de estados qualquer, certo? Ou vocês alternativamente podem fazer o controle do Neander através de máquinas de estado, mas isso é um pouco mais complicado, tá? Então, esse último slide, ele fala sobre diferentes tipos de flip-flop. Tá? A gente só falou do flip-flop do tipo D. Tá? Aí, na aula que vem, a gente vai falar do flip-flop JK e do flip-flop do tipo T. Tá certo? Então, gente, só para dizer, eu vou voltar alguns slides, tá? Porque, se vocês bem lembram, eu pulei um monte de slide ainda. Tá? Então, falando sobre os slides, tá? Agora do início, tá? Só voltando, esse aqui é o slide 2. Tá? Então, o slide número 3, ele fala sobre flip-flops JK. Não é matéria da aula de hoje. JK de... aqui a gente tem, então, um flip-flop do tipo D. Então, reparem que agora isso aqui fica muito mais claro. Né? Nós temos aqui uma entrada A, uma entrada B, a saída Y. A gente, inclusive, acho que já viu esse circuito em algum lugar. Tá? A tabela de estados desse próprio circuito. Né? Então, aqui tem alguns exemplos a mais sobre a extração dessa máquina. Uma cara do circuito, de novo, mais um exemplo. Tá? Tabelas de estado desse circuito, que é composto por duas shores aqui, por exemplo. Tá? JK não é matéria dessa aula. Né? Então, pula todos esses lá. JK, de novo, não é matéria dessa aula. Máquinas de estados. Então, tem um outro exemplo de máquina de estados. Tá? Aqui é até interessante, vocês me digam aqui, por exemplo, quem quiser pode dar um pause no slide aí. Essa máquina é do tipo Mealy ou é do tipo Moore? Então, quem quiser dar um pause, quem não quiser, a resposta é, de novo, Mealy. Por que ela é do tipo Mealy? Porque as saídas dependem das transições. Né? Então, não basta estar num estado, tem que estar no estado e ter uma entrada para que a saída seja zero. Tá certo? Então, é uma máquina do tipo Mealy também. O que mais que a gente tem aí? Já a máquina de Moore, tá? Depende somente do estado. Tá? Então, essa máquina aqui, de novo, JK não importa por enquanto. Tá? O próximo estado aqui só fala dos estados, nem fala da saída. Tá? Então, teoricamente, essa máquina pode ser de Mealy ou de Moore, porque a saída não está definida. Vejam bem, tem estado atual e aqui, né, as saídas estão só próximo estado. Tem Y, a gente não sabe o que é Y. Né? Tá, gente? Então, esses aí foram os slides. Essa aí foi a nossa aula de hoje. Tá? Eu peço desculpas aí pela interferência aí da rede. Tá? Abro aí para perguntas. Eu falei para vocês que hoje a aula ia ser um pouquinho mais curta. Tá? Então, essa aí é a síntese de FSM com flip-flops do tipo D. Pergunto para vocês, apesar da instabilidade na rede, deu para entender a moral da história? Conseguiram pegar como é que se faz a síntese com flip-flops do tipo D? Ok. Minha internet acabou de cair de novo, mas beleza. Acabei de voltar. Então tá, gente. Eu acho que era isso aí. Tá? Ficamos assim por hoje, então. E aí, na segunda-feira que vem, nós temos mais uma aula teórica. Tá? E aí a gente vai ver como é que a gente faz essa mesma síntese, mas para uns flip-flops diferentes. Tá? Especificamente para flip-flops do tipo JK. Tá? Eles têm umas características específicas, tá? Que no JK, quando tu coloca 1 e 1, tá? O valor do flip-flop se inverte. Tá? Então, se tu tem 0, vai para 1, se tu tem 1, ele vai para 0. Tá? Então, o flip-flop JK ele vai ter outras maneiras
que não tu simplesmente colocar 1 na entrada para forçar o valor do estado a ser 1, tá? Porque a gente tem que considerar algumas transições de 0 para 1 ou de manter o 1 em 1, tá? Então, a síntese de JK, para quem já entendeu a síntese do tipo D, ela é relativamente simples, tá? Quem não pegou direitinho a síntese do tipo D, aí o JK fica, assim, honestamente, fica impossível de se entender, tá? Então, vocês deem uma olhadinha, minha sugestão é que vocês tentem fazer alguns exercícios dos slides, tá? Refazer, pega a máquina de estados, desenha a tabela, extrai o circuito e vê se bate, tá? Para a aula que vem vocês pegarem direitinho o JK. Tá? Então, ficamos por aqui na gravação de hoje. Certo, gente?